Seja muito bem-vindo ao nosso estudo, os nossos capítulos, né, do estudo Desvendando o livro de Apocalipse. Nós hoje vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, uma das igrejas que Jesus não enviou uma carta. Vou colocando aqui, enviou uma carta recriminando e elogiando essa mesma igreja. Então, nós vamos estudar hoje a igreja de Pérgamo, a cidade de Pérgamo, para podermos entender um pouco o que a carta à igreja de Pérgamo significa. Porque há muitos detalhes que só nós lemos na Bíblia, ficam um pouco nublados, um pouco sem muito sentido às vezes. Nós não vamos entender exatamente o que está, às vezes, acontecendo, né? Eu gosto muito de gravar o vídeo olhando para o celular, né? Por quê? O celular ou o telemóvel, depende se você está no Brasil ou está em Portugal. Porque eu me sinto mais à vontade, né? Hoje eu estou com o meu notebook, ou portátil, como se fala aqui em Portugal, e eu vou ler, né? Vou estar assim, quando eu virar o olho aqui, é porque eu estou lendo no notebook o contexto do vídeo, tá bem? Fora isso, eu vou colocar ao longo, aqui mesmo, ao longo do vídeo, né, os cards que vão se relacionar ao assunto que eu estou falando. E vou colocar aqui embaixo todos os outros vídeos da nossa série, para caso você não tenha assistido, você poder ir lá e assistir, tá? Eu peço que, se você gostar, dê o seu like e comente, por favor, comente, coloque dúvidas, as suas dúvidas. Eu sempre vou pedir um comentário no final para saber se você chegou até ali. E é bom, isso é importante, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Isso me ajuda, porque afinal de contas eu tenho um bom trabalho para fazer isso, e você está ajudando também a outras pessoas, porque esse vídeo também é indicado pelo YouTube para outras pessoas. Quanto mais likes e quanto mais comentários, mais o YouTube recomenda. Se você puder partilhar o vídeo com as suas redes sociais, será melhor ainda, tá bom? Então, eu acho que eu não esqueci de nada, vamos começar. A igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo era situada, eu vou ler alguns aspectos geográficos e históricos da igreja de Pérgamo, da cidade de Pérgamo, onde estava a igreja de Pérgamo. Situava em uma posição majestosa ao redor do vale do rio Caíco, a 24 quilômetros da sua foz. Tá bem? O último rei de Pérgamo deixou a cidade e região que ela dominava como uma ligação aos romanos em 133 a.C., ou seja, fez uma doação da cidade e do território ao Império Romano. Houve aí ainda alguma contestação, um homem dizia que era descendente do rei e tentou uma guerra contra os romanos, mas não funcionou muito bem, não. Era uma cidade da Mísia, ao norte da Turquia, perto do Estreito de Dardanelos e de Bósforo, e o Mar de Mármara. Para quem não sabe, esse estreito fica no norte da Turquia. A Turquia tem uma parte, né, uma boa parte dela,
que é na Ásia Menor, tá bom? E eu vou também botar algumas fotos. Eu estou apontando aqui, né? Eu não sei se vai funcionar. Aqui tem um diagrama da Mísia, da Trácia, do Estreito de Dardanela, do Estreito de Bósforo e do Mar de Mármara, que é justamente os estreitos que dão acesso ao Mar Negro. Lembra que você já ouviu da guerra da Ucrânia e que a Rússia não podia trazer mais navios, passando pelo Estreito de Dardanelos? Isso também acontece com a Ucrânia, porque a Turquia fecha esse estreito, esses dois estreitos, esse acesso ao Mar Negro quando há guerra, né? Então você já está mais ou menos atualizado. Se você tiver mais dúvida, você olha. Nós vamos também deixar no grupo do WhatsApp, nós vamos deixar o link aqui, nós vamos deixar no grupo do WhatsApp esse rascunho, né, que eu fiz, para você poder também ter mais informação, tá bom? Bom, a Mísia, né, uma província interessante, importante, que hoje está na Turquia, fez parte de um reino muito extenso, que era quase toda a Turquia, e foi, depois conquistada pelos romanos, foi uma importante região, né? Uma importante região para os romanos, por conta do acesso que tinha à Ásia Menor, que é hoje a Turquia. Foi o local do primeiro templo, ou seja, e no ano 29, né, antes de Cristo, os habitantes de Pérgamo pediram para ter um templo dedicado ao imperador Augusto, um templo de adoração. Pérgamo era uma cidade muito religiosa e ao mesmo tempo política, porque era uma adoração à cidade de Roma e ao imperador. Teve um outro santuário também dedicado a Trajano, isso é muito importante. Fora isso, tinham dois deuses que eram muito importantes em Pérgamo. Um era o Esculápio. Esculápio, se você não sabe, era o deus da medicina. Ele era representado por um bastão e uma serpente enrolada nesse bastão. Ou seja, uma serpente que é enrolada no bastão. Esse era o símbolo do deus Esculápio, que hoje também é o símbolo da medicina. Olha, a medicina atual adotou esse símbolo pagão para ser o símbolo da sua profissão, né? É um deus chamado Deus Serpente, representado por uma serpente enrolada no bastão, e era normal o seu culto na cidade. Assim também havia outro deus que era muito importante, que é o deus Júpiter. Júpiter era o deus romano, né? Soberano sobre tudo, que é o equivalente a Zeus grego, né? Lembra que havia muita assimilação dos romanos, da cultura, da religião dos gregos, e os gregos e os romanos assumiram o deus Zeus com o nome de Júpiter, tá? Havia um imenso templo a Júpiter na cidade. Esse templo foi tirado de Pérgamo e está hoje na cidade de Berlim. Tem aqui uma foto, né? Ele está lá no templo de Berlim, né? No Museu de Berlim, e é bem grande, tá? E Júpiter era chamado Júpiter Salvador, porque, segundo os habitantes de Pérgamo, ele tinha ajudado os habitantes de Pérgamo contra uma invasão dos gauleses, tá certo? Então ele era também chamado
chamado Júpiter Salvador. É tanta a idolatria, né, sobre o tal Deus Esculápio, que há uma moeda de Pérgamo de 188 até 217 DC, saudando o imperador Caracalla romano, saudando a serpente enrolada numa árvore. Uma serpente enrolada numa árvore. Vocês conseguem fazer uma simulação rápida da história de Adão e Eva? É uma boa pergunta e é uma boa reflexão. Pérgamo era um centro de cultura muito importante no mundo antigo. Ela tinha uma biblioteca que se rivalizava com a biblioteca de Alexandria, que era a maior do mundo. Tinha mais conhecimento, tinha mais livros, e Pérgamo era uma segunda maior biblioteca do mundo. Se rivalizava, procurava estar sempre buscando ser a primeira, né? Então havia muita dedicação às ciências, às letras, aos livros, né? Tem muitos descobridores antigos que trabalhavam nessa biblioteca. Não era só uma biblioteca de guardar livros, era como se fosse um centro científico. Era muito importante no mundo antigo. Pérgamo era também, conforme muitos aceitam e acreditam, o local onde apareceu o pergaminho. Por isso que pergaminho tem uma similaridade ao nome da cidade de Pérgamo, tá? Por quê? Isso surgiu de uma rixa entre Alexandria e Pérgamo, que eu já tinha falado, e Alexandria era no Egito, né? E o Egito era o fornecedor mundial, o único fornecedor mundial de papel feito de papiro, que era uma planta que dava lá no rio Nilo e que os egípcios conseguiram constituir, né, um meio, uma base para se escrever. Devido à rixa entre Pérgamo e Alexandria, o Egito parou de exportar papiro para a região de Pérgamo e para a cidade de Pérgamo, justamente porque queria que a biblioteca de Pérgamo perdesse o seu valor, o seu centro cultural não pudesse avançar mais por falta de um material base para poder escrever. É óbvio, a escrita traz, né, todo o conhecimento do passado para o presente. Então, o que aconteceu? Eles acabaram pegando uma ideia que eventualmente era usada e aperfeiçoaram essa técnica de pegar o couro da ovelha, depois que ela morria, tirava, né, a pele, cortava em retângulos, curtia, fazia todo um processo e ela passava a ser a base para poder se escrever. E aí Pérgamo ficou independente do Egito, independente de Alexandria, pôde seguir o seu rumo sozinho, embora, se fique claro, muitos livros da Biblioteca de Alexandria eram copiados em Pérgamo para se ter uma disseminação de conhecimento. E graças a isso nós temos conhecimentos antigos que teriam sido destruídos no incêndio da Biblioteca de Alexandria se não fosse a cópia, né, através dos pergaminhos e colocado na Biblioteca de Pérgamo. Vou aqui reler, tá? Bom, eu estou lendo aqui
Eu vou tentar botar também um mapa, né, aqui à esquerda, né, na minha esquerda. Eu vou botar um mapa de onde ficava Alexandria e aonde ficava Pérgamo em relação a Alexandria. É bem interessante isso. Agora vamos falar de outros aspectos. Antes de continuar, esses tópicos, né, os tópicos aqui de aspectos geográficos e históricos, né, e os outros assuntos, os três assuntos que são os aspectos religiosos e políticos, e também o que nós podemos trazer da Igreja de Pérgamo para a nossa igreja atual, são os três tópicos, aspectos geográficos e políticos, né? Aspectos religiosos e políticos, acho que é isso, deixa eu ver, religiosos e políticos, geográficos, aspectos geográficos e históricos, aspectos religiosos e políticos, e o que nós podemos trazer da igreja de Pérgamo para a nossa igreja. São os três tópicos desse vídeo, e eu vou colocar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, né, na descrição ou no primeiro comentário, a linha de tempo, onde começa um assunto, onde começa outro, onde começa outro, para facilitar você, se quiser rever ou se quiser pular algum assunto e ir direto para o tópico que te interessa. Então, aspectos religiosos. Embora eu diga que um depende do outro. Para você entender um, é bom você entender o outro, tá? Era um centro de cultura e de religiosidade, onde Pérgamo, né? Onde havia também a junção política com religiosidade e com a cultura, porque lembra da biblioteca, né? Tem que sempre fazer essa conexão político, religiosa, cultural. Era um centro cosmopolita, onde a religião, política e cultura reunidos formavam o cerne da vida cotidiana. Tinha muitos povos, com muitas religiões, cada um com as suas divindades, inclusive os judeus, inclusive os cristãos, né? Porque o judaísmo e o cristianismo ainda não estavam bem separados a essa época. Tá? Ainda não havia uma separação bem clara na mente de quem não era judeu e não era cristão, de uma coisa ser separada da outra. Tá bom? Os cristãos rompiam necessariamente com a religião cotidiana de Pérgamo, as várias religiões, né? As várias deidades eram o cristão cria realmente em Jesus e em Deus, né? Assim como os judeus também rompiam com isso, mas eram menos afetados porque os judeus eles eram mais transigentes. Os cristãos rompiam vigorosamente com a religião e por isso eram excluídos, né? Perseguidos, né? Mortos. Tá? Era muito difícil ser cristão naquela cidade, naquela época. É natural que algumas coisas surgissem no meio religioso cristão, como o nicolaísmo, né? Que floresce como onde o paganismo e a política tinham formado uma aliança profunda. Havia muita pressão para que os cristãos aceitassem a situação de transigência religiosa. Ou seja, você pode ser cristão, mas você tem que fazer sua oferta lá ao imperador. Você é chamado, às vezes, por conta da sua família, a participar do sacrifício ao Júpiter, ao Esculápio. Você pode participar dos cultos aos deuses, com das orgias, e era basicamente isto que o nicolaísmo e também, né, os seguidores de Balaão, que Jesus vai falar, evidenciavam, ou seja, havia
uma força muito grande, uma energia muito grande para levar os cristãos a essa transigência religiosa, tá bom? Bom, quais são as referências que Jesus fala em relação à igreja de Pérgamo, né? São referências importantes para a gente entender, né, toda a carta à igreja de Pérgamo. As referências a Satanás estão em toda parte em Pérgamo, né? Primeiro, na adoração a Esculápio, serpente enrolada em um cajado ou vara de uma árvore. Lembra bem a história da tentação de Adão e Eva no Éden. A adoração de Júpiter, né, ou Zeus, o maioral dos deuses, chamado ainda de Salvador, ou seja, adoração a Esculápio, que era uma serpente, adoração a Zeus, né, que era chamado ainda de Salvador, para a tristeza, né, dos cristãos, porque Jesus é o verdadeiro Salvador. Tinha o seu templo, um templo maravilhoso lá. E a adoração aos imperadores. São três referências fortíssimas ao trono de Satanás. Primeiro, Esculápio, a antiga serpente. Lembra da serpente? Enganou Eva e Adão. Depois, aos Zeus, o Deus que era tido no paganismo como o maior Deus, Zeus ou Júpiter. Zeus para os gregos e Júpiter para os romanos. Além disso, tinha também adoração aos imperadores. Certo? Eu vou dar um spoiler aqui, mas eu vou dizer o seguinte: os três formavam a base do sistema do anticristo e do próprio anticristo. Tá certo? Então, era natural que Jesus fizesse menção ao trono de Satanás, porque ali estava congregado o aspecto diabólico, o aspecto de negação do Deus Criador e o aspecto da figura do imperador como um protótipo do anticristo. Tá bom? Fala sobre Antipas. Ninguém sabe muito sobre Antipas, né? Mas Antipas foi um bispo de Pérgamo que foi discípulo de João. Ele foi martirizado aproximadamente no ano 68 BC, provavelmente no reinado, né, de Nero, que foi um grande perseguidor da igreja. Ele foi condenado a morrer de uma forma brutal. O que acontecia? Eles tinham uma forma de sacrifício que era horrenda. Eles tinham um touro de metal oco, no qual se introduzia a pessoa dentro desse touro amarrada, certo? Trancava-se o touro, acendia fogo embaixo do touro metálico, aquilo aquecia até ficar em brasas. E a pessoa era assada e cozinhada dentro daquele touro, gritando, se pudesse gritar, não sei nem se a boca estava fechada, de desespero, porque era uma morte lenta e extremamente dolorosa. E Antipas, que foi um bispo de Pérgamo, suportou esse martírio e por isso também foi chamada, né, a existência dela no livro de Apocalipse. É muito importante. A doutrina de Balaão, né, que também é mencionada, é a doutrina do profeta Balaão, né, que ensinou os ímpios a lançar, a destruir a proteção de Deus, tá? Destruir a proteção de Deus sobre os israelitas, ensinando os israelitas a participarem dos
os sacrifícios consagrados aos ídolos na época de Israel e também a prostituição sagrada. Isso destruiu Israel, fez que houvesse uma grande vitória de Balaque, que era o rei, e que não queria deixar Israel passar pelos termos dele. Israel não queria guerrar com o reino de Balaque, apenas queria passar. E ele não deixou porque não queria que ele fosse, tinha medo de ser invadido. E Balaão foi um profeta que foi seduzido pela riqueza que o rei prometia e ensinou, então, destruir a força de Israel. Assim como Sansão tinha o cabelo que não podia cortar, né? Balaque ensinou como derrotar o povo. Então, essa referência à doutrina de Balaão também é uma referência a enfraquecimento da igreja. Ou seja, os cristãos podiam participar das orgias, podiam participar dos sacrifícios, que não tinha problema. Era uma doutrina que estava semeando, estava crescendo no meio da igreja de Pérgamo. A outra doutrina é a doutrina dos nicolaítas, né, que eu já comentei. Então, por conta de um erro de interpretação da graça, eu vou colocar aqui um vídeo que eu fiz sobre os nicolaítas para você entender melhor. Mas vou dar um resumo. Por conta da interpretação errada sobre o que é a graça de Jesus, eles interpretavam que a graça, você podia, com a graça, depois de salvo, você podia fazer o que quiser, que não tinha problema, porque a graça de Jesus te cobriria e te salvaria. Ou seja, veja esse vídeo que vai ser bem importante. Tá? Ou seja, eles diziam o seguinte: não tem problema, uma vez salvo, sempre salvo. Cuidado, porque isso é uma afirmação errada, é extremar a graça, né? A graça de Jesus é para quem permanece. A graça, a salvação é para quem permanece. Existem doutrinas hoje em dia que falam sobre isso, mas isso eu estou dando spoiler, mais à frente eu vou falar. Havia também, né, quer dizer, a doutrina de Nicolaítas abraçava a doutrina de Balaão e colocava ela no envelope, né, no embrulho bonitinho da graça, para que as pessoas aceitassem. Assim, podia pecar, podia se prostituir, podia comer sacrifício ao ídolo, podia participar das orgias, que não tinha problema, né? Então, uma embalagem bonita para levar os cristãos ao pecado. Os nicolaítas, acredita-se também que eles gostavam de uma formalização eclesiástica. Ou seja, como tem hoje na Igreja Católica, eu não estou criticando, mas é para a gente entender. Papa, bispo, arcebispo, e vai por aí abaixo, tá bem? Também está escrito aqui no vídeo que eu já coloquei, ou vou colocar aqui na direita, né, do vídeo. Outra referência que Jesus faz é o maná escondido, né? O maná escondido tem a ver com o alimento que cai do céu, lembra? Do maná. No deserto, para o povo de Israel, caía do céu, não requeria trabalho, esforço, ou seja, significa que quem for escolhido para comer do maná escolhido será coberto por Deus por toda a eternidade, não terá que passar por aflições para conseguir o seu alimento, embora o alimento espiritual seja diferente do que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. E a pedra branca com um novo nome, né? Segundo o teólogo Rodrigo Silva, que eu gosto muito dele, ele tem canal na internet, se possível eu vou deixar até um link de algum canal para você seguir, também vou colocar aqui na descrição do vídeo. Era comum no período romano, quando
havia uma criança nascia, o pai dar uma pedra à criança com o nome dela e com o sobrenome do pai. Era como se fosse um atestado de nascimento, um certificado de nascimento, né? Uma certidão de nascimento. Então Jesus está colocando ali, quando ele coloca uma pedra com um novo nome, ou seja, ele vai dizer, você terá uma certidão de nascimento de Deus eternamente. E uma pedra branca. A pedra branca significava também para os romanos um símbolo de absolvição de culpa. Então você terá uma absolvição de culpa e uma adoção filial. É isso que significa. Eu vou ler o texto de Apocalipse rapidamente para a gente passar as nossas conclusões finais. Vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é o trono de Satanás. Já expliquei isso. E retens o meu nome, ou seja, não negas o meu nome. E não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens os que seguem a doutrina de Balaão, também já explicado, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem sacrifícios da idolatria e fornicassem. Lembra que uma das primeiras questões da igreja foi justamente o que os novos convertidos gentios deveriam fazer? A única coisa era não comer sacrifícios, né? E não praticar a impureza, né? Então, volta aí, nosso adversário está sempre voltando às mesmas práticas, né? E assim como também tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Aí tem as duas posições, né? E uma é bem conciliada com a doutrina do Balaão e a outra é considerada com o escalamento eclesiástico, humano, com autoridade humana. Lembra que Jesus disse: aquele que quiser ser primeiro, seja servo de todos? Aqui é o inverso. Essa doutrina é o que acontece, e tem que falar da Igreja Católica e de muitas igrejas evangélicas também, que já têm apóstolos, bispos, pastores, daqui a pouco vão ter semideuses, bom, é isso que Deus também odeia. As duas possibilidades são reais na advertência de Jesus, né? Na reprimenda de Jesus. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha mão, da minha boca. A espada da boca de Jesus é a palavra de Deus, porque lembra, Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra ativa da criação de Deus. Então, quando se fala de espada, saindo da boca de Jesus, faz a referência lá à apresentação de Jesus glorificado, está se falando a verdade, né, dita na palavra de Deus. Arrepende, senão virei contra ti e contra eles, virei a ti e contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer maná escondido, e dar-lhe uma pedra, uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ou seja, você vai ter um certificado de nascimento muito pessoal, tá bom? Bom, já expliquei, agora vamos à última parte, que eu entendo que é talvez a mais importante, porque é o que traz para nós, né,
Qual é o conceito prático? O que nós vamos tirar da igreja de Pérgamo, dessa advertência, desse falar de Jesus da igreja de Pérgamo? Bom, 3 coisas eu linkei aqui. Temos que ser aprovados na mais dura perseguição, não importa o meio cruel que usem contra a igreja, referência a Antipas por Jesus. Bom, olha, vai chegar um tempo que nós vamos perder a capacidade de trabalhar, como acontecia também na igreja de Esmirna, né? Vamos perder os empregos porque somos crentes, vamos ter limitações financeiras, vamos ter limitações de alimentos, vamos ser discriminados pela nossa família, pelos nossos amigos, não importa o tipo de perseguição, tá bom? Nós temos que permanecer firmes. Segundo, temos que manter firmes sem transigir o real evangelho, guardando da contaminação da transigência imposta pelo mundo, mantendo a simples doutrina de Jesus. É interessante, nós não podemos fazer como a igreja atual está fazendo. Traz o mundo para dentro da igreja para trazer os ímpios para dentro. Não. Nós temos que manter o evangelho puro, porque nós não podemos contaminar. Eu ouvi uma vez um pastor falando, foi muito forte, mas eu vou falar, né? Eles imaginam uma quantidade imensa de macarrão gostoso, cheiroso, né? Se você botar uma pitadinha de excremento humano ou de cocô, para ser mais prático, e misturar no macarrão, pode jogar o macarrão fora, não serve mais, entende? Para dar uma ideia dessa coisa importante, né? Que é manter a doutrina pura. E por último, não menos importante, onde nós estivermos, nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. O sal tem que dar sabor. Não adianta misturar as coisas do mundo, porque vai ficar tudo com gosto normal. O mundo não vai entender qual é a diferença entre o Evangelho e o que eles fazem. Então, é uma forma que o diabo tem de igualar o Evangelho com outras religiões, né? Já se fala em comunismo, já se fala um monte de coisa, que é isso na transigência. Não, nós temos que ser sal da terra, luz do mundo. Nós temos que incomodar as trevas. Tá? Quando a luz entra, clareia tudo, retira as trevas. Temos que ser luz do mundo e temos que ser sal. Se o sal for insípido, né, como Jesus vai dizer, para que mais serve? Para jogar fora e para ser pisado pelos homens. Então, que você, se você tiver gostado, tá? Dá o seu like, compartilha com seus amigos, comenta, gostei, não gostei, e faz perguntas, não tem problema nenhum. Estou aqui para isso. Entra no nosso grupo do WhatsApp, também vai estar o link do meu WhatsApp para você ligar para mim, conversar, perguntar, eu vou estar aqui à disposição, tá bom? E aí nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.